Para mim, esse é o livro mais fofoqueiro de toda a série até agora. Nós temos uma Bridgerton fugindo no meio de um evento que ela planeou toda essa ação, deixando uma família desesperada à procura dela para ir encontrar um noivo que ela não conhece, ela só conheceu por carta. Isso é o maior escândalo de Londres e Miss Winston não tá sabendo desta fofoca. Bem-vindos, leitor! Hoje a gente vai conversar sobre o 5º livro dos Bridgertons, Para Sir Philip com Amor, que de todos os livros até agora, para mim, se eu puder dar um nome, é sucinto. Você tá aqui assistindo esse vídeo, eu acredito que você já leu os outros livros, sendo que esse é o 5º da série. Mas se você não leu nada ainda dos Bridgertons, só assistiu a série ou nem isso, não se preocupe, eu não vou dar spoilers. A história desse livro foi bem diferente dos outros livros. Nós temos uma Heloise que está numa crise de identidade, porque ela tinha dado como ser que sua grande fiel amiga Penelope Ferryton iam ficar solteironas, e aí ela perde sua parceira. No meio de tudo isso, ela decide fazer algo impensado, até mesmo para Heloise Bridgerton, que é bem engajada nas causas, que tem o nariz empinado e a resposta na ponta da língua. Uma prima dela faleceu e ela sente a necessidade de mandar uma carta pro viúvo para expressar os seus sentimentos, e nisso ela e esse viúvo começam a trocar várias cartas. Na época do digital, eu acho que esse relacionamento sairia muito mais rápido. É tipo, topa, manda foto, acabou. E meses se passam nessa situação dela trocando cartas e não contando nem pra melhor amiga dessa história. Heloise já rejeitou vários pedidos de casamento. Como ela é muito prática, arquiteta um plano para ir conhecer esse rapaz que já propõe a ela casamento. Ela meio que fica ali, não responde as cartas dele. Na Veneta, ela decide ir sozinha na casa de um cara que ela só conhece por carta, sem avisar ninguém da família. Uma coisa muito sensata. Do outro lado, nós temos Philip, que tem um casamento de fachada com Marina. Por conta de algumas situações, a Marina tá sempre triste, a Marina entra em depressão, ela chega a falecer. Todo esse percurso do relacionamento da Marina com o Philip nunca tiveram um relacionamento muito normal, muito agradável. Sempre foi um relacionamento muito opressor. Isso faz com que Philip sinta uma necessidade. Ele já não consegue falar muito bem o que ele sente. Ele tá vivendo uma situação que ele tomou à frente, a liderança, não era pra ele era pra outra pessoa tá vivendo a vida que ele tá vivendo. Ele é um estudioso, uma pessoa que gosta do campo, uma pessoa que gosta de estar sozinho, e ele não consegue expressar os sentimentos dele. Depois que a esposa falece, ele chega à conclusão de que ele precisa de uma companheira mais alta astral, uma companheira que tome as rédeas da casa, que fosse a alegria dessa casa. Até que o belo dia, à noite, uma mulher aparece na frente da casa dele, sem dar nenhuma resposta ao pedido de casamento dele. Ele toma um susto, ele fica sem reação, ele não sabe o que fazer. Nessa mesma noite, a nossa Heloise descobre duas coisas. Uma é pai de 2 filhos e que ele não era bem o que ela esperava. A história deles dois é uma história muito daqueles relacionamentos que você vai conhecendo a pessoa aos poucos e vai entendendo os defeitos de cada um, e de repente você se pega apaixonada por essa pessoa ou envolvida por essa pessoa sem saber o porquê. Não poderia ser diferente com a Heloise. Acho o Philip, de todos os protagonistas homens, por ele já ser pai, por ele já ter vivido toda essa experiência, por não ter tido um baile, não participar dessas coisas, ele é muito mais sensato e maduro para a idade dele. Essa segurança e, querendo ou não, uma estabilidade é o que a Heloise sempre buscou, mesmo não querendo. Como ela sempre gostou de ter o controle, ela achou que ia ter o controle dessa história da vida dela se ela escolhesse o cara, se ela fosse lá cortejar o cara. Quando ela viu, a família já estava pronta e ela estava pronta para aquela família. Ela se apaixonou por eles. Era como se eles já tivessem uma família há bastante tempo, se eles já vivessem há bastante tempo. Então a gente não tem muito aqui daquela coisa
coisa mais emocional, daquela coisa mais passional. A gente tem aqui adultos, 2 adultos, mesmo que alguns momentos raros pareçam infantis, eu vejo 2 pessoas adultas que estão tentando pela segunda vez. No caso dele, pela segunda vez, no caso dela, eu vou tomar as rédeas da minha vida, eu vou decidir assim. Eu vou para as minhas considerações sobre esse livro. Eu tenho uma playlist aqui dos Bridgertons, onde um desses vídeos deu uma leve viralizada. Eu retornei à leitura desses livros com muitas aspas, porque o primeiro livro do Duque é o que às vezes para algumas mulheres fazem elas voltarem atrás, porque tem muitas cenas sensuais, mas os demais livros não são tanto assim. Você tem que ter uma certa cautela. Com esse agora eu li 6 livros dessa série dos Bridgertons da Julia Quinn. Estou indo aí para o 7º livro, né, muito tranquila, porque eu não estava lendo em ordem cronológica. Agora, de fato, tá tudo ok. Dos 6 livros que eu li, todos eles foram legais de uma forma distinta. Não dá muito para comparar nesse sentido. Eu tenho os meus preferidos, com certeza. Cada livro é o retrato da personalidade de um Bridgerton. E esse livro, ele foi muito direto ao ponto, porque a Heloise, ela é muito direta. Ela não gosta de ambiguidades. E o personagem masculino é um personagem que sabe o que não quer, mas também não sabe se expressar. É meio que tampa e panela, porque nós temos uma Heloise tagarela que fala tudo o que pensa, e nós temos um Philip que pensa muito antes de falar, tenta entender e muitas vezes não sabe se expressar. No meio disso tudo, nós temos um casal de pestinhas, com muitas aspas, porque são crianças, desde cedo carregam um fardo muito grande da perda e tem esse entendimento. Pro Philip, era imprescindível que aparecesse uma mulher que resolvesse todos esses problemas, ou seja, educasse as crianças de uma forma correta e tomasse conta da casa. A Heloise, que, por outro lado, queria um amor igual dos irmãos e uma vida familiar como ela teve. O X aqui é que, nas outras histórias, a gente vê muito flerte, muita sedução, antes dos protagonistas ficarem, de fato, juntos. No livro da Heloise, porque ela é diferentona, ela já sabe que ela quer ir pular pra página 2, que ela quer casar. Então ela toma uma atitude muito à frente da época dela, que é ir lá conhecer o cara sem os pitacos da família. Mas veja bem, de noite, Londres, 1800, sei lá vai bolinha, uma mulher no alto dos seus 28 anos, sai escondida de casa, deixa apenas um bilhete e vai encontrar com um cara que ela só conversou durante muitos meses por carta. Daí você vê como os Bridgertons, algumas coisas me era permitida. Ter essa convivência deles dois, não tem um romance que te deleite, que te faça sofrer. Nós temos uma personagem que foi lá atrás de resolver um problema que ela tinha, porque ela é muito prática. E nós temos um outro personagem que acha que ela consegue resolver esses problemas dele se ele tiver muita paciência. 2 personagens muito difíceis e a convivência desses dois não vai ser fácil. Lembrando que ela tá na casa dele e assim, por mais que seja absurdo para aquela época, eles conseguem manter o pudor dentro da casa. Ela é uma convidada e o Philip a respeita como tal, né? Ele tenta ser galanteador. Por cartas é muito mais fácil porque ele tinha tempo para arriscar e jogar as cartas fora. O Philip é um botânico que vive sozinho durante muito tempo, mesmo com esse casamento em voga. Tem os traumas dele, a sensação de, por ele não ter tido um bom pai, uma vida muito complicada com esse pai, essa carga traz para ele a sensação de que ele também não vai conseguir ser um bom pai com essas crianças. Então ele vai meio que jogando a responsabilidade dele para outras pessoas, para babá. E quando ele vê a Heloise, que pronto, resolveu todos os seus problemas, né, nesse sentido. Então ele quer jogar todas as responsabilidades dessa casa, dessa família para Heloise. Só que a Heloise, vocês sabem, né, além de ser uma Bridgerton, é muito à frente do seu tempo. Chega pra ele e diz, meu cá, querido, não é assim não. Nós vamos ter que dividir as responsabilidades. A gente vai percebendo essa mudança nas atitudes do Philip. Por mais que algumas pessoas descrevam ele como um rústico, eu acho que o Philip, ele ainda tinha uma sensibilidade que a Heloise despertou, o medo de se posicionar em algumas situações familiares. Ele acaba trazendo para ele aquilo tudo que ele almejava, que era uma família redondinha,
uma família com respeito, com amor. Quando ele percebe que ele tá realmente, né, gostando da Heloise, porque lembra, eles se corresponderam durante muito tempo por carta. O interesse aconteceu ali, existia, só que o sentimento foi acontecendo nesses poucos dias que eles se encontraram. E não arrebatador, como a gente está acostumado a ler, mas de uma forma lúcida, clara, né? É tanto que nas cenas um pouco mais picantes deles dois, eles são práticos nesse nível, de saber, ok, não tem sentimento, porque os dois não sabem o que é flerte. A menina tem uma noção de sentimento, do que é o amor, do que é estar apaixonada, por causa da família dela. Mas ela achava que isso nunca ia chegar pra ela, pelo menos na forma que ela imaginou. Já o Philip, ele não sabia que sentimento era esse também, porque ele se casou com a esposa, não porque amava a esposa, mas sim por uma obrigação. Honrado, a gente não pode dizer que ele não é, porque ele é muito honrado com a palavra dele. É tanto que eles não percebem que estão apaixonados, mesmo depois do casamento. Eles acham que são bons só naquilo, cama. O Philip, principalmente, são 8 anos, minha gente, quase 8 anos. O que a gente vai ver aqui é uma relação madura entre duas pessoas que são totalmente objetivas, que sabem o que querem e o que não querem, e são práticas. Até demais. Tem cenas assim que eu fico... É muito engraçado. A Heloise acaba assumindo essa responsabilidade com os filhos dele, mas quer que ele que tome a iniciativa de se posicionar na defesa, muitas vezes, e de começar a conviver com esses filhos. Não era normal naquela época as crianças terem uma convivência tão próxima com seus pais. Os Bridgertons são meio diferentes nisso, né? E a cena que eu mais gostei nesse livro foi a conversa que ela teve com a mãe quando ela ia pro casamento, porque até então ela sempre achou que ela era o patinho feio da família, que ninguém entendia ela, que ela não era tão doce, recatada e do lar quanto a Daphne ou Francesca. Mas a cena da mãe dela, a reconciliação delas duas é uma cena muito linda. Uma outra cena linda também, quando ele defende os filhos dele por uma situação que vai acontecer lá e você sente que aquilo partiu dele e ele começa a sentir que eu posso sim ser um bom pai. E eu não estou com a Heloise só porque eu quero uma mulher ou uma mãe para os meus filhos. Eu estou com a Heloise porque e é esse pensamento que faz com que dê um explodido na cabeça dele, porque, tipo, eu gosto dela, porque ele até então não sabia o que era gostar, assim, de ninguém. Sobre a Heloise, eu penso que, não digo inveja, foi um pouquinho de egoísmo da parte dela, porque ela meio que pensa, eu rejeitei vários pedidos de casamento para que nós duas ficassem solteiras, mas na verdade, assim, lá no fundo, não querendo botar a semente da intriga, ela nunca achou que a Penélope fosse realmente de fato casar. É o que passou pra mim. Mas não desabonando ela, foi lá, tá bom, casou, ok, então eu não quero ficar pra tia. Foi assim. E aí, de forma imprudente, ela faz o que você não deve fazer em hipótese nenhuma, é sair sem deixar recado com a sua família, dizer pra onde você vai, porque acontece essas coisas, aí a gente não sabe o que é ruim é os pais, né? Dos 6 livros que eu li, com certeza esse foi, assim, mais fraquinho. Mas não tinha como ser diferente, até porque não tem como ser um romance arrebatador sendo Heloise. E, gente, todo o tempo que eu tava lendo os livros, eu só pensei na Heloise da série. Porque a personagem deve ter lido esse livro, com certeza. Ela pegou todos os trejeitos, a forma de falar, a química entre eles é uma química que parece mais próximo de um relacionamento normal, mais verossímil, que é aquele relacionamento que vai acontecendo aos poucos, você vai vendo os defeitos da pessoa e depois descobre o porquê você deve gostar dessa pessoa. Toda a leitura eu não consegui parar de pensar em A Bela e a Fera, em toda a história desse livro. Parece que essas histórias meio que são uns recontos de contos de fada. Diferente das minhas outras opiniões, eu não consigo ver que um completa o outro. Eles realmente têm uma parceria muito grande aqui. Não tinha outra pessoa que aguentasse a Heloise, se fosse faladora como ela. Agora, o que me deixou muito meio besta foi a Heloise querer casar com um homem que só quer uma mulher para os filhos dela. E no início ela ainda sabe disso, ele fala para ela, porque ele ainda não sabe se expressar direito. E ela, tão militante que era, acaba aceitando isso e ainda foge sem avisar para encontrar este homem. Por mais que ela tenha lá as suas justificativas, não
convenceu tanto, né, minha querida? Como os outros, esse foi uma leitura rápida ali em 2 dias. Deu aquela coisinha gostosa que só esses romances de época consegue despertar quando eu tô assim, querendo entrar numa ressaca literária. Também tô com muita expectativa nas próximas seasons da Netflix. Vai trazer aí pra gente. Eu só tenho que fazer uma coisa. Quando sair a temporada, eu tenho assim que assistir de pouquinho em pouquinho. Um mal que eu maratono a temporada e depois eu me sinto órfã. Por mais que eu assista outra vez, não é a mesma coisa. Então eu acho que a terceira temporada eu vou tentar não maratonar e assistir um episódio toda semana. Já tá saindo aí, né, alguns... Quer dizer, tá e não tá. A gente sabe que estão gravando a próxima temporada, mas não tem ninguém com a veia fofoqueira pra soltar aí as fotos, alguma coisa do cast, nada pra gente. Essa terceira temporada não vai falar sobre o meu bebê mais aclamado, que é o Benedict Bridgerton. A série vai ser centrada aí no Colin e na Penélope. Gosto também, são os meus preferidos também, mas estava com muita expectativa do Benny. Teve algumas controvérsias nessa segunda temporada, mas eu acho que algumas histórias são um pouquinho rasas para uma série. Então eu aceito algumas remodelações. Só espero que não façam muitas quando for do Colin. Mas acredito que provavelmente com o sucesso que a série tá fazendo, a Netflix vai sim renovar até a 6ª temporada, porque nós temos aí 2 livros de peso, que é, querendo ou não, esse da Heloise e o da Francesca. Não sei para as outras histórias, mas esses 6 primeiros livros são muito falados aí na Booksfera do fandom dos Bridgertons, né? Então, esperemos cenas dos próximos episódios dos Bridgertons. Por aqui tem uma playlist onde você pode encontrar as minhas opiniões sobre os outros 5 livros dessa saga. Depois que terminar esse vídeo, vai lá dar uma conferida e me diga o que você achou. É óbvio que a Júlia abriu as portas do romance de época para mim. Quando eu li a primeira vez, não era o meu momento, e depois eu dei mais uma oportunidade. Agora eu tô conhecendo, alçando outros voos desse gênero. Vocês vão ver muito os resultados dessas viagens que eu tenho feito aqui no canal, então não esqueça de se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo se você gostou. Só ainda não, vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui, ó, aqui.